Um milionário frio obriga sua recepcionista a fingir ser sua noiva, mas ele treme de ciúmes ao ver ela feliz com outro. Era só um contrato de fachada, mas o jogo virou quando ela começou a sorrir para outro homem. E pela primeira vez, o milionário sentiu medo de perdê-la. Inscreva-se no canal para mais histórias que vão mexer com você. A chuva típica de março em São Paulo batia insistentemente contra as janelas do 30º andar do edifício comercial na Faria Lima. Isabela Santos observava as gotas escorrendo pelo vidro, enquanto organizava os documentos na recepção da Montenegro Construções, tentando ignorar o nó em seu estômago. Fazia 3 dias que sua mãe havia ligado, a voz fraca ecoando pelo telefone, informando que os exames não tinham trazido boas notícias. Isabela, a voz grave e cortante de Rafael Montenegro, a fez erguer os olhos imediatamente. Ele estava parado diante de sua mesa, o terno italiano impecável contrastando com a expressão tensa em seu rosto angular. Aos 34 anos, Rafael tinha a aparência de quem carregava o peso do mundo nos ombros, cabelos escuros sempre perfeitamente alinhados, olhos castanhos que raramente demonstravam qualquer emoção e uma postura que gritava autoridade. Sim, senhor Montenegro, Isabela respondeu endireitando-se na cadeira. Mesmo após 3 anos trabalhando ali, ela ainda sentia um frio na barriga sempre que ele se dirigia diretamente a ela. Preciso falar com você. Em minha sala. Agora. Não era um pedido. Era uma ordem. Isabela engoliu em seco, salvou o documento que estava digitando e o seguiu pelo corredor de mármore que levava ao escritório dele. As paredes eram decoradas com obras de arte contemporânea e fotografias dos empreendimentos mais famosos da construtora. Tudo ali respirava sucesso e frieza. O escritório de Rafael era imenso, com uma vista panorâmica de São Paulo. A cidade se estendia infinitamente sob a chuva, um mar de concreto e vidro que refletia a personalidade do homem à sua frente. Ele gesticulou para que ela se sentasse na poltrona de couro diante de sua mesa mogno. Isabela, ele começou caminhando até a janela e mantendo as costas voltadas para ela. Há quanto tempo você trabalha aqui? 3 anos e 4 meses, senhor Montenegro. E neste tempo, você sempre foi discreta, profissional. Ele se virou, os olhos fixos nela de uma forma que a fez se mexer desconfortavelmente na cadeira. Posso confiar em você? A pergunta a pegou de surpresa. Claro, senhor. Sempre mantive absoluta confidencialidade sobre os assuntos da empresa. Rafael assentiu lentamente, como se estivesse avaliando cada palavra. Ele caminhou até sua mesa e se apoiou nela, cruzando os braços. O que vou lhe propor vai soar inusitado, mas preciso que me escute até o final. Isabela sentiu o coração acelerar. Na sua experiência, nada de bom começava dessa forma. Meu avô Antônio Montenegro está pressionando para que eu me case. Ele tem uma condição muito específica em seu testamento. Se eu não estiver casado até meus 35 anos, toda a herança familiar será doada para instituições de caridade. Ele fez uma pausa, passando a mão pelos cabelos. Meu aniversário é em 2 meses. Isabela piscou confusa. Senhor Montenegro, eu não entendo onde... Preciso de uma noiva, Isabela. Uma noiva de contrato. As palavras ficaram suspensas no ar como uma bomba prestes a explodir. Isabela sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Como assim? Ela conseguiu murmurar. Simples. Você fingirá ser minha noiva pelos próximos 2 meses. Participará de alguns jantares familiares, eventos sociais, conhecerá meu avô. Depois que eu completar 35 anos e a herança estiver garantida, nos separaremos amigavelmente. Isabela ficou em silêncio por um longo momento, processando o que acabara de ouvir. Senhor Montenegro, isso é loucura. É um acordo de negócios. Ele voltou para trás da mesa e abriu uma gaveta, tirando um envelope. Em troca, você receberá 200 mil reais. Metade agora, metade quando tudo terminar. O número a atingiu como um soco no estômago. 200 mil reais. Era mais dinheiro do que ela ganharia em 5 anos trabalhando ali. Era o suficiente para pagar o tratamento da mãe, colocar Gabriel na faculdade, quitar a casa no Itaim Paulista. Por que eu? Ela perguntou, a voz saindo mais fraca do que pretendia. Porque você não é do meu círculo social, porque é discreta e porque... Ele hesitou pela primeira vez.
Porque meu avô precisa acreditar que é real. Você tem uma naturalidade que as mulheres do meu meio não têm. Isabela se levantou abruptamente, caminhando até a janela. A chuva continuava caindo, e ela podia ver seu reflexo no vidro. Uma mulher simples, com roupas compradas em lojas de departamento, cabelos castanho claros presos em um coque prático. Como alguém como ela poderia convencer qualquer pessoa de que estava romanticamente envolvida com Rafael Montenegro? E se não conseguirmos convencer seu avô? Ela perguntou ainda de costas. Conseguiremos. A certeza na voz dele a fez se virar. Mas preciso de uma resposta hoje, Isabela. Não tenho tempo a perder. Ela fechou os olhos pensando na voz frágil da mãe ao telefone, nos sonhos de Gabriel de estudar engenharia, na conta bancária sempre no vermelho. Quando os abriu novamente, Rafael estava a observando intensamente. 200 mil reais, ela confirmou. 200 mil reais. Isabela respirou fundo, sabendo que estava prestes a mudar sua vida completamente. Eu aceito. Foi assim tu parte na equiça. 2 semanas depois, Isabela estava parada diante do espelho do banheiro feminino da Montenegro Construções, tentando reconhecer a mulher que a encarava de volta. O vestido azul marinho que Rafael havia mandado entregar em sua casa na manhã anterior custava mais do que 3 meses do seu salário. Ela havia pesquisado discretamente na internet. O tecido era macio e caía perfeitamente em seu corpo, e os sapatos de salto faziam suas pernas parecerem mais longas. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto aplicava o batom cor-de-rosa que havia comprado especialmente para a ocasião. Hoje seria o primeiro teste. Um almoço com alguns sócios de Rafael em um restaurante nos Jardins. Segundo ele, era importante que começassem a ser vistos juntos antes do grande encontro com o avô. Você consegue, Isabela, ela murmurou para seu reflexo. É só fingir por algumas horas. A porta do banheiro se abriu, e Carla, da contabilidade, entrou com um sorriso curioso no rosto. Nossa, Isabela, você está linda. Ocasião especial? Isabela sentiu o rosto esquentar. Algo assim. Nos últimos dias, ela havia notado os olhares curiosos dos colegas. Rafael havia instruído os recursos humanos a promovê-la para assistente executiva, com um aumento significativo no salário para justificar sua nova posição. Oficialmente, era para explicar por que ela passaria mais tempo fora do escritório. Não oficialmente, era o começo de sua transformação. Quando Isabela voltou para a recepção, Rafael já a estava esperando, apoiado contra sua antiga mesa. Ele usava um terno cinza que realçava seus olhos, e pela primeira vez em 3 anos, ela o viu sorrir, mesmo que fosse claramente forçado. Pronta? Ele perguntou, estendendo o braço para ela. Isabela hesitou por um momento antes de entrelaçar o braço no dele. O contato a fez sentir um arrepio estranho, e ela teve que se lembrar de que aquilo era apenas parte da encenação. O restaurante ficava em uma cobertura no coração dos Jardins, com vista para o Parque Trianon. Isabela nunca havia estado em um lugar tão elegante. Os garçons usavam luvas brancas, havia mais de 3 tipos de taças em cada mesa, e o cardápio não tinha preços, sempre um mau sinal para seu orçamento habitual. Rafael! Um homem louro e bronzeado se aproximou deles com um sorriso largo, e esta deve ser a famosa Isabela. Isabela sentiu Rafael tensionar ao seu lado antes de relaxar e sorrir novamente. Eduardo, quero apresentar Isabela Santos, minha noiva. As palavras saíram naturalmente, mas ela sentiu um aperto no peito ao ouvi-las. Prazer, Eduardo, Isabela disse, estendendo a mão e tentando sorrir da forma mais natural possível. O prazer é todo meu. Rafael não nos contou que tinha uma noiva tão bela escondida. Eduardo beijou sua mão de forma exagerada, fazendo Isabela rir genuinamente. Durante o almoço, Isabela se surpreendeu ao descobrir que era mais fácil do que imaginava. Eduardo e os outros 2 sócios, Marcos e Juliano, eram homens simpáticos que pareciam genuinamente interessados em conhecê-la. Ela contou sobre sua origem humilde, adaptando alguns detalhes para não soar muito diferente do mundo deles, e falou sobre seu relacionamento com Rafael. Como vocês se conheceram? Perguntou Marcos, cortando um pedaço do salmão. Isabela olhou para Rafael, que assentiu quase imperceptivelmente. Na verdade, nos conhecemos na empresa. Ela começou sentindo as bochechas esquentarem. Eu trabalhava na recepção, e Rafael sempre foi muito profissional comigo.
Mas um dia ele me convidou para tomar um café depois do trabalho. E você aceitou na hora? Juliano sorriu. Na verdade, não. Isabela riu, e para sua surpresa, a risada de Rafael pareceu genuína. Eu disse que não misturava trabalho com vida pessoal. E como ele te conquistou? Eduardo se inclinou para a frente, claramente interessado na história. Isabela olhou para Rafael novamente, e algo em seus olhos a fez responder com mais honestidade do que pretendia. Ele foi persistente, mas de uma forma respeitosa. Pequenos gestos, sabe? Um café na minha mesa quando eu estava estressada, perguntas sobre minha família. Ela parou, percebendo que estava descrevendo coisas que realmente haviam acontecido nos últimos 3 anos, embora ela nunca tivesse interpretado como interesse romântico. Romântico, Marcos comentou, levantando a taça de vinho. Um brinde aos pombinhos. Enquanto brindavam, Isabela sentiu os olhos de Rafael sobre ela. Quando finalmente o encarou, havia algo diferente em sua expressão, uma suavidade que ela nunca havia visto antes. Após o almoço, eles caminharam pelas ruas arborizadas dos jardins em direção ao carro. O sol havia aparecido entre as nuvens, criando um contraste bonito com os edifícios residenciais elegantes da região. Você se saiu bem, Rafael disse, quebrando o silêncio. Obrigada. Isabela parou de caminhar e se virou para ele. Rafael, posso fazer uma pergunta? Ele assentiu. Por que você nunca se casou de verdade? Quero dizer, você é bonito, bem-sucedido. Certamente não faltam opções. Rafael ficou quieto por um longo momento, observando uma família que brincava no parque do outro lado da rua. Amor é uma distração, ele disse finalmente. Quando meus pais morreram, eu aprendi que sentimentos só nos tornam vulneráveis. É mais seguro manter distância. Mas isso não é viver, Rafael. É apenas existir. Ele a encarou com uma intensidade que a fez engolir em seco. E você, Isabela? Por que uma mulher como você não tem ninguém? A pergunta a pegou desprevenida. Uma mulher como eu? Inteligente, bonita, com um coração que claramente se importa com os outros. Isabela sentiu o rosto esquentar novamente. Eu nunca tive tempo para relacionamentos. Entre o trabalho e cuidar da minha família. Família é importante para você. É tudo o que tenho. Algo mudou na expressão de Rafael naquele momento. Uma sombra passou por seus olhos, e Isabela teve a estranha sensação de que ele a estava vendo realmente pela primeira vez. Precisamos ir, ele disse abruptamente, voltando à sua postura fria habitual. Tenho uma reunião às 3. Enquanto voltavam para o carro, Isabela não conseguiu afastar a sensação de que algo havia mudado entre eles durante aquela conversa. E pela primeira vez desde que aceitara a proposta, ela se perguntou se conseguiria sair daquilo sem que seu coração pagasse o preço. Na manhã seguinte, Isabela acordou com o som insistente do interfone. Ainda de camisola e roupão, ela cambaleou até o porteiro eletrônico de seu pequeno apartamento no Itaim Paulista. Senhorita Isabela, tem uma entrega para a senhora. 15 minutos depois, ela estava cercada por caixas de diferentes tamanhos espalhadas pela sala. Vestidos, sapatos, bolsas, joias delicadas, tudo em tons que complementavam sua pele e cabelos. No meio de tudo, um cartão com a caligrafia impecável de Rafael. Para os próximos compromissos, R. Seu celular tocou. Espero que tenha gostado. A voz de Rafael soou do outro lado da linha, mais suave do que de costume. Rafael, isso é demais. Deve ter custado uma fortuna. Faz parte do acordo, Isabela. Você precisa se vestir adequadamente para os eventos que vamos frequentar. Ela passou os dedos pelo tecido sedoso de um vestido vermelho. Não sei se vou conseguir usar essas coisas sem parecer uma farsa. Você não é uma farsa. A firmeza em sua voz a surpreendeu. É apenas uma versão diferente de quem você já é. Naquela tarde, Isabela se encontrou em um salão de beleza em Moema, que custava mais por um corte de cabelo do que ela ganhava em uma semana. Rafael havia insistido que ela precisava de um visual mais sofisticado para o jantar de gala da próxima semana. Não queremos mudar muito, disse Fernanda, a cabeleireira, estudando o rosto de Isabela no espelho. Você tem uma beleza natural linda, vamos apenas realçar. 3 horas depois, Isabela mal se reconhecia. Seus cabelos castanho claros agora tinham mechas douradas sutis e caíam em ondas suaves pelos ombros.
A maquiagem era elegante, mas não exagerada, destacando seus olhos verdes de uma forma que ela nunca havia imaginado possível. Meu Deus, ela murmurou, tocando o próprio rosto. Você está linda, Fernanda sorriu. Seu namorado vai ficar louco. Namorado. A palavra ecoou estranhamente na mente de Isabela enquanto ela voltava para casa. Por algumas horas, quase havia esquecido que tudo aquilo era uma encenação. Naquela noite, ela estava organizando as roupas novas quando Gabriel chegou da faculdade. Seu irmão mais novo parou na porta do quarto, os olhos arregalados. Isa, o que aconteceu com você? Mudei o visual, ela respondeu, tentando soar casual. Por causa do trabalho novo? Gabriel se jogou na cama dela, bagunçando algumas das roupas cuidadosamente dobradas. Caramba, esse seu chefe deve estar pagando muito bem. Isabela sentiu um aperto no peito. Ela odiava mentir para Gabriel, mas não podia contar a verdade. É algo assim. Você está estranha ultimamente. Mais arrumada, saindo em horários diferentes. Ele a observou com a perspicácia de alguém que a conhecia desde sempre. Não está acontecendo alguma coisa entre vocês, está? Não seja ridículo, Gabriel. Ei, não estou julgando. O cara pode ser frio, mas não é feio. E pelo jeito que ele olha para você... Como assim, pelo jeito que ele olha para mim? Gabriel riu. Isa, eu trabalho fazendo entregas no prédio dele às vezes. Já vi vocês juntos. O cara te devora com os olhos. Isabela sentiu o rosto esquentar. Você está imaginando coisas. Se você diz... Gabriel se levantou, beijando sua testa. Só não se machuca, tá? Homens como ele vivem em um mundo diferente do nosso. Depois que Gabriel saiu, Isabela ficou parada diante do espelho, pensando nas palavras do irmão. Seria possível que Rafael sentisse algo além de necessidade profissional? Ou estava apenas sendo um bom ator? O Clube Hípico de São Paulo estava em sua glória naquela tarde de sábado. Isabela ajustou nervosamente o vestido branco que Rafael havia escolhido para a ocasião. Um evento beneficente, onde ela conheceria alguns dos amigos de infância dele. Era seu quarto compromisso social em 2 semanas, e ela estava começando a se sentir mais confortável no papel. Relaxe, Rafael murmurou ao seu ouvido, enquanto caminhavam pela área social do clube. Você está perfeita. O cumprimento a fez sorrir genuinamente, e ela não percebeu como o sorriso afetou Rafael, que por um momento esqueceu de respirar. Rafael Montenegro! Uma voz feminina os interrompeu. Isabela se virou para ver uma mulher loira deslumbrante se aproximando deles, usando um vestido designer que provavelmente custava mais que o salário anual de Isabela. Quanto tempo? Vanessa? Rafael respondeu, sua voz perdendo um pouco do calor. Como você está? Maravilhosa, como sempre. Vanessa beijou ambas as bochechas de Rafael antes de se virar para Isabela com um sorriso que não chegava aos olhos. E você deve ser a famosa noiva. Isabela, não é? Sim, prazer em conhecê-la. Isabela estendeu a mão, mas Vanessa a ignorou completamente. Rafael, não acredito que você finalmente se rendeu ao casamento. E tão repentinamente... Vanessa riu, um som agudo que fez Isabela se encolher internamente. Depois de todos esses anos dizendo que nunca se casaria. As pessoas mudam, Vanessa. Rafael respondeu passando o braço pela cintura de Isabela de forma protetora. Claro que sim. Vanessa estudou Isabela de cima a baixo. E onde vocês se conheceram mesmo? Duvido que tenha sido no Country Club. Isabela sentiu o sangue ferver, mas antes que pudesse responder, uma voz masculina os interrompeu. Isabela? Isabela Santos? Ela se virou para ver um homem moreno se aproximando com um sorriso genuíno no rosto. Levou alguns segundos para reconhecê-lo. Daniel Carvalho? Ela sorriu abertamente. Meu Deus, não te vejo desde a faculdade. Daniel a envolveu em um abraço caloroso, e Isabela sentiu Rafael tensionar ao seu lado. Você está linda. O que está fazendo aqui? Ah, eu... Isabela olhou para Rafael, que estava observando a interação com uma expressão indecifrável. Estou aqui com meu noivo, Rafael. Noivo? Daniel pareceu genuinamente surpreso. Nossa, parabéns, quando é o casamento? Em breve, Rafael interferiu, estendendo a mão para Daniel com um sorriso que não disfarçava a frieza. Rafael Montenegro. Daniel Carvalho.
Isabela e eu estudamos administração juntos na PUC. Daniel apertou a mão de Rafael, mas continuou focado em Isabela. Lembro que você sempre dizia que queria abrir seu próprio negócio. Conseguiu realizar o sonho? Isabela sentiu o coração acelerar. Não exatamente. Acabei seguindo outros caminhos. Que pena. Você sempre foi a mais inteligente da turma. Daniel sorriu com carinho. Lembro das nossas noites estudando na biblioteca, você me ajudando com contabilidade. Que fofo. Vanessa comentou com sarcasmo. Uma história de amor da faculdade. Na verdade, Daniel e eu éramos apenas amigos. Isabela se apressou em esclarecer, notando como a mandíbula de Rafael estava tensa. Amigos muito próximos. Daniel riu. Lembro que eu estava apaixonado por você no 3º ano. Tentei te convidar para sair várias vezes. E eu sempre disse que estava muito focada nos estudos. Isabela respondeu, tentando manter o tom leve, mas sentindo a tensão aumentar ao seu redor. Bobagem minha. Devia ter insistido mais. Daniel piscou para ela. Quem sabe se eu tivesse sido mais persistente, seria eu usando uma aliança no seu dedo hoje. O comentário foi como um raio. Isabela sentiu Rafael ficar rígido ao seu lado, e quando olhou para ele, viu algo que nunca havia visto antes em seus olhos. Ciúme puro e simples. Com licença, Rafael disse abruptamente, preciso buscar algo para beber para minha noiva. Antes que Isabela pudesse protestar, ele se afastou em direção ao bar, deixando-a sozinha com Daniel e Vanessa. Nossa, seu noivo não pareceu gostar muito do nosso reencontro. Daniel observou, visivelmente confuso. Rafael é... protetor, Isabela murmurou, observando-o se afastar. Possessivo, você quer dizer? Vanessa sorriu maliciosamente. Típico dos Montenegro, eles não gostam de dividir seus brinquedos. Brinquedos? Isabela se virou para ela, os olhos flamejando. Querida, por favor, você acha que é a primeira mulher bonita que Rafael usa para algum propósito? Ele é famoso por isso. Vanessa se inclinou mais perto. A diferença é que as outras pelo menos vinham do nosso meio, sabiam das regras do jogo. Isabela sentiu como se tivesse levado um tapa. Não sei do que você está falando. Claro que sabe. Vanessa riu cruelmente. Você acha mesmo que um homem como Rafael Montenegro se apaixonaria por uma... recepcionista? Por favor, ele está usando você para alguma coisa e quando terminar, vai te descartar como um sapato velho. Vanessa, pare com isso. Daniel interferiu, claramente desconfortável, mas o estrago estava feito. Isabela sentiu lágrimas ardendo em seus olhos, não porque as palavras de Vanessa fossem mentira, mas porque eram verdade demais. Tudo aquilo era uma farsa, e por um momento ela havia se esquecido disso. Com licença, ela murmurou, se afastando em direção ao banheiro antes que as lágrimas pudessem cair. No banheiro, Isabela se apoiou na pia de mármore, respirando fundo para se controlar. Ela sabia que Vanessa estava certa, mas doía ouvir em voz alta. Doía porque nas últimas semanas ela havia começado a sentir algo real por Rafael. Doía porque, por alguns momentos, ela havia acreditado que ele também poderia sentir algo por ela. Quando finalmente se recompôs e voltou para o salão, encontrou Rafael procurando por ela. 2 taças de champanhe nas mãos. Seus olhos se encontraram através do salão e ela viu alívio em sua expressão quando ele a localizou. Onde você estava? Ele perguntou quando ela se aproximou. Fiquei preocupado. Eu só fui ao banheiro. Isabela aceitou a taça, evitando seu olhar. Isabela. Ele tocou seu braço suavemente. Sobre aquele cara, Daniel. O que tem ele? Rafael hesitou, passando a mão livre pelos cabelos. Vocês pareciam... próximos. Isabela o estudou por um momento. Seria possível que ele realmente estivesse com ciúmes? Ou era apenas preocupação com a encenação deles? Como eu disse, éramos apenas amigos. Ele não parecia achar isso. Rafael, você está com ciúmes? A pergunta saiu antes que ela pudesse se censurar. Ele a encarou por um longo momento, algo se debatendo em seus olhos escuros. E se eu estiver? A pergunta ficou suspensa entre eles, carregada de uma tensão que Isabela não sabia como interpretar. Antes que ela pudesse responder, o mestre de cerimônias anunciou o início dos leilões beneficentes, forçando-os a se juntar aos outros convidados. Mas, pelo resto da tarde,
Isabela não conseguiu tirar da mente a expressão no rosto de Rafael quando ele havia feito aquela pergunta. E pela primeira vez, ela se perguntou se os sentimentos que estava desenvolvendo eram completamente unilaterais. Na segunda-feira seguinte, Isabela chegou ao escritório ainda perturbada pelos eventos do fim de semana. A tensão entre ela e Rafael, após o encontro com Daniel, havia sido palpável, mas eles não haviam falado sobre isso. Rafael havia voltado ao seu comportamento profissional frio, como se o momento de vulnerabilidade no clube nunca tivesse acontecido. Ela estava organizando a agenda dele quando Carla da contabilidade se aproximou de sua nova mesa, agora localizada em uma antessala do escritório de Rafael. "Isabela, você pode me ajudar com uma coisa?" Carla sussurrou, olhando ao redor para ter certeza de que estavam sozinhas. "Preciso de uns documentos antigos do arquivo morto, mas não consigo encontrar a chave." "Claro, vou pedir para o Rafael." "Na verdade..." Carla hesitou. "É sobre ele. Documentos de quando os pais dele morreram. O departamento jurídico precisa para um processo de seguro que ainda está em andamento." Isabela franziu a testa. Em 3 anos trabalhando ali, ela raramente havia ouvido menções sobre a família de Rafael. Ela sabia que os pais haviam morrido quando ele era jovem, mas nunca soubera os detalhes. Que tipo de documentos? Relatórios do acidente, certidões de óbito, esse tipo de coisa. Foi há uns 15 anos, você sabe. 15 anos. Rafael teria cerca de 19 anos quando perdeu os pais. Isabela sentiu o coração apertar ao imaginar como devia ter sido difícil para ele assumir a empresa tão jovem, sozinho. "Vou falar com ele", ela prometeu. Mas quando bateu na porta do escritório de Rafael, encontrou-o ao telefone em uma conversa tensa. "Não, vovô, não é esse tipo de relacionamento. Sim, ela é diferente das outras. Eu sei que você está preocupado com a empresa, mas..." Ele viu Isabela e fez um gesto para que ela esperasse. "Está bem, conversamos quando você vier jantar na quinta-feira." "Sim, ela estará lá." Rafael desligou o telefone com uma expressão exausta. "Problemas familiares?" Isabela perguntou. "Meu avô está questionando nossas motivações." Rafael se recostou na cadeira. "Ele não é bobo, Isabela. 50 anos construindo um império não se faz sendo ingênuo. Ele suspeita de alguma coisa? Ele acha que você está comigo pelo dinheiro e que eu estou com você por... bem, pelos motivos óbvios que um homem teria." Isabela sentiu o rosto esquentar. "E o que você disse a ele?" "Que ele está enganado." Rafael a encarou intensamente. "Disse que você é diferente." "Diferente como?" Rafael ficou quieto por um momento, como se estivesse escolhendo as palavras cuidadosamente. "Você tem algo que as mulheres do meu meio não têm. Autenticidade. Você se importa genuinamente com as pessoas. Como você sabe disso?" "Porque eu observo você há 3 anos, Isabela." A admissão a surpreendeu. "Você acha que nunca notei como você sempre pergunta sobre a família dos funcionários? Como você fica até mais tarde para ajudar quando alguém está sobrecarregado? Como você sorri para o pessoal da limpeza como se fossem seus amigos?" Isabela piscou, surpresa. "Eu não sabia que você reparava nessas coisas." "Eu reparo em muito mais do que você imagina." Havia algo na voz dele que fez o coração de Isabela acelerar, mas antes que ela pudesse analisar o significado, ele voltou à sua postura profissional. "Sobre quinta-feira. Será um jantar íntimo na casa do meu avô. Ele vai querer conhecê-la melhor, fazer perguntas pessoais. Precisamos estar preparados." "Que tipo de perguntas?" "Sobre nosso relacionamento, como nos apaixonamos, nossos planos para o futuro, esse tipo de coisa." Rafael se levantou, caminhando até a janela. "E ele provavelmente vai tentar testá-la. Perguntas capciosas para ver se você está mentindo." Isabela engoliu em seco. "E se ele descobrir a verdade?" "Não vai descobrir." Rafael se virou para ela. "Porque nós vamos ensaiar." Nas próximas horas, eles passaram tempo criando uma história consistente sobre seu relacionamento. Rafael contou detalhes sobre sua infância, seus gostos, seus medos, informações que uma namorada real saberia. Em troca, Isabela falou sobre sua família, seus sonhos abandonados, suas inseguranças. "Por que você parou de estudar?" Rafael perguntou em determinado momento. "Não parou. Fiz faculdade à noite enquanto trabalhava durante o dia para sustentar minha mãe e o Gabriel." Isabela brincou com a caneta em suas mãos. "Sempre sonhei em ter meu próprio negócio,
como aquele seu amigo Daniel mencionou. Mas sonhos não pagam contas. Que tipo de negócio? Uma consultoria para pequenas empresas. Ajudar pessoas como eu, que têm ideias mas não sabem como transformá-las em realidade. Ela riu com tristeza. Irônico, não é? Trabalho para um dos maiores empresários do país, mas nunca consegui empreender. Rafael ficou quieto por um longo momento, estudando seu rosto. Por que você nunca me contou isso antes? Por que você se importaria? Eu era apenas sua recepcionista. Você nunca foi apenas nada, Isabela. A intensidade em sua voz a fez olhar para ele. E por um momento, ela viu algo em seus olhos que a fez esquecer de respirar. Rafael, ela começou, mas foi interrompida pela entrada abrupta de Marcos, o assistente dele. Desculpe interromper, mas seu avô está aqui. Disse que não podia esperar até quinta-feira. Rafael ficou pálido. Ele está aqui? Agora? No elevador, subindo. Isabela sentiu o pânico tomar conta. Eles não estavam preparados. Não haviam ensaiado o suficiente. Não. Isabela. Rafael a pegou pelos ombros. Respire. Você consegue fazer isso. E se ele perceber que estamos mentindo? Então nós improvisamos. Rafael tocou seu rosto suavemente. Confie em mim. Antes que ela pudesse responder, a porta se abriu e um homem idoso, mas ainda imponente, entrou na sala. Antônio Montenegro tinha os mesmos olhos escuros do neto, mas onde Rafael era frio, ele irradiava calor e sabedoria. Vovô! Rafael se adiantou, beijando a bochecha do idoso. Que surpresa! Não aguentei esperar até quinta-feira para conhecer a mulher que finalmente conquistou o coração do meu neto. Antônio disse, seus olhos se fixando em Isabela com curiosidade intensa. Isabela se levantou, tentando controlar os nervos. Senhor Montenegro, é um prazer conhecê-lo. O prazer é todo meu, minha querida. Antônio pegou sua mão e a beijou galantemente. E pode me chamar de vovô Antônio. Afinal, em breve, você será família. Isabela sorriu, tentando ignorar a pontada de culpa no peito. Obrigada, vovô Antônio. Sente-se, sente-se. Antônio gesticulou para as poltronas. Quero saber tudo sobre a mulher que conseguiu o impossível. Impossível? Isabela perguntou, se acomodando na poltrona ao lado de Rafael. Fazer meu neto se apaixonar. Antônio sorriu, mas seus olhos permaneceram atentos. Depois que os pais dele morreram, eu achei que Rafael nunca mais abriria o coração para ninguém. Isabela olhou para Rafael, que estava visivelmente desconfortável com o rumo da conversa. Foi gradual, ela disse cuidadosamente. Rafael não é o tipo de homem que se abre facilmente. Não mesmo. Sempre foi assim, mesmo criança. Mas depois do acidente... Antônio fez uma pausa. Ele se fechou completamente. Transformou toda a sua dor em trabalho. Vovô, Rafael disse em tom de aviso. O que houve? Isabela perguntou suavemente. Se não se importam de falar sobre isso. Antônio olhou para Rafael, que assentiu relutantemente. Os pais do Rafael morreram em um acidente de carro, voltando de uma viagem de negócios. Rafael tinha acabado de completar 19 anos. A voz do idoso ficou mais suave. Ele se culpou pelo acidente por anos. Por quê? Isabela se virou para Rafael, que estava olhando fixamente para as mãos. Porque eles estavam voltando mais cedo de uma viagem para assistir minha formatura no ensino médio. Rafael disse em voz baixa. Se eu não tivesse insistido para que eles viessem, não foi sua culpa. Isabela disse instintivamente, tocando sua mão. O gesto foi tão natural que ela nem percebeu que o havia feito. Rafael olhou para ela, surpreso pela sinceridade em sua voz. É exatamente isso que eu falo para ele há 15 anos. Antônio sorriu, observando a interação entre eles. Mas talvez ele ouça de você. Por alguns momentos, Isabela esqueceu completamente que aquilo era uma encenação. Tudo o que via era um homem ferido que havia carregado uma culpa desnecessária por anos. Às vezes, as piores coisas que nos acontecem não têm explicação, ela disse suavemente. Mas isso não significa que temos que parar de viver por causa delas. Rafael a encarou com uma intensidade que a fez esquecer onde estava. Por um momento, foi como se fossem apenas os dois na sala. Perfeito, Antônio murmurou, mas o comentário foi alto o suficiente para quebrar o momento. Agora eu entendo por que Rafael finalmente decidiu se casar. Depois que o avô de Rafael saiu,
um silêncio constrangedor tomou conta do escritório. Isabela permaneceu sentada na poltrona, processando tudo o que havia acontecido na última hora. A revelação sobre o passado de Rafael havia mudado algo em sua percepção dele, e a forma como havia reagido, tocando sua mão, consolando-o, havia sido completamente instintiva. Você foi muito bem, Rafael disse finalmente, voltando para trás de sua mesa. Eu não estava representando, Isabela admitiu. Quando você contou sobre seus pais, eu realmente senti por você. Rafael parou de organizar os papéis que estava mexendo e a encarou. Por quê? Porque eu sei como é perder alguém importante. Quando meu pai morreu, eu tinha 16 anos. Eu também me culpei por um tempo. Por que você se culparia pela morte do seu pai? Isabela respirou fundo. Era uma história que ela raramente contava, mas algo na vulnerabilidade que Rafael havia demonstrado a fez querer ser igualmente honesta. Ele teve um infarto voltando de um segundo emprego que havia conseguido. Eu estava no 3º ano do ensino médio e queria fazer cursinho para tentar medicina. Ele estava trabalhando dobrado para juntar dinheiro para pagar meus estudos. Ela sorriu com tristeza. Por meses eu achei que, se eu não tivesse sonhado tão alto, ele ainda estaria vivo. Mas você não desistiu de estudar. Não. Mudei de curso, fiz administração em uma faculdade mais barata, mas não desisti, porque percebi que desperdiçar minha vida não honraria a memória dele. Isabela o encarou. Talvez seja por isso que eu não consigo entender como você consegue viver sem se abrir para ninguém. A vida é muito curta para não sentirmos as coisas intensamente. Rafael ficou quieto por um longo tempo, depois se levantou e caminhou até a janela. Você não entende, ele disse finalmente. Quando você ama alguém, dá a essa pessoa o poder de te destruir. Eu vi o que a morte dos meus pais fez com o meu avô. Ele nunca se recuperou completamente. Mas ele também nunca parou de amar, parou? Ele se casou novamente, teve filhos, e sofreu novamente quando minha avó morreu há 5 anos. Isabela se levantou e se aproximou dele. E você acha que ele preferiria não ter vivido esses anos felizes para evitar a dor da perda? Rafael não respondeu, mas ela viu a tensão em seus ombros. Rafael, olhe para mim. Ele se virou relutantemente. Você passou os últimos 15 anos vivendo com medo. Isso não é viver, é apenas sobreviver. E o que você sugere que eu faça? Que me abra para alguém e corra o risco de ser destruído novamente? Eu sugiro que você pare de assumir que todas as histórias terminam em tragédia. Eles ficaram se encarando por um momento que pareceu eterno. Isabela podia ver algo se debatendo nos olhos de Rafael, como se ele estivesse lutando consigo mesmo. O telefone tocou, quebrando o momento. Rafael atendeu com um alô mais áspero que o necessário. Sim, Marcos. O quê? Quando? Está bem, transfira para minha sala. Ele desligou e se virou para Isabela. Preciso atender uma ligação importante. Podemos continuar essa conversa depois? Isabela assentiu, mas quando chegou na porta, a voz dele a deteve. Isabela, ela se virou. Obrigado. Pelo que você disse sobre meus pais, fez diferença. Naquela tarde, Isabela estava em casa preparando o jantar quando Gabriel chegou do trabalho com uma expressão preocupada. Isa, preciso falar com você. O que foi? Ela se virou do fogão, notando o tom sério do irmão. É sobre minha mãe. Ela ligou hoje. Os médicos querem fazer mais exames, mais agressivos desta vez. Gabriel se sentou à mesa da cozinha. Vai custar quase 50 mil reais. Isabela sentiu o mundo girar. Mesmo com o dinheiro que estava recebendo de Rafael, 50 mil reais era uma quantia astronômica. Quando eles querem fazer os exames? Mês que vem. Isa, eu sei que você está tentando juntar dinheiro, mas nós vamos conseguir, ela disse com mais firmeza do que sentia. De alguma forma, vamos conseguir. Naquela noite, Isabela mal conseguiu dormir. Ela ficou calculando e recalculando suas finanças, tentando encontrar uma forma de conseguir o dinheiro necessário. Talvez pudesse pedir um adiantamento a Rafael, mas isso criaria uma situação estranha no relacionamento profissional deles. Na manhã seguinte, ela chegou ao escritório mais cedo que o habitual, esperando ter alguns minutos para organizar os pensamentos antes de Rafael chegar. Mas quando entrou na sala dele para deixar alguns documentos, o encontrou já lá, parado diante da janela com uma xícara de café nas mãos. Você chegou cedo, ela comentou. Não consegui dormir muito.
Ele se virou para ela. Estava pensando na nossa conversa de ontem. E você tem razão sobre algumas coisas. Rafael colocou a xícara na mesa. Isabela, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que você aceitou minha proposta? E não me diga que foi apenas pelo dinheiro. Conheço você o suficiente para saber que há mais alguma coisa. Isabela hesitou. Ela havia prometido a si mesma que manteria suas motivações pessoais longe daquele acordo, mas a sinceridade na voz de Rafael a fez querer ser igualmente honesta. Minha mãe está doente. Câncer. O tratamento é caro, e mesmo com o plano de saúde, ela engoliu em seco. O dinheiro que você está me pagando vai salvar a vida dela. A expressão de Rafael mudou completamente. Por que você não me contou isso antes? Porque não era da sua conta. Este é um acordo profissional. Não para mim, ele disse baixinho. Como assim? Rafael caminhou até ela, parando tão perto que Isabela podia sentir seu perfume. Você acha que eu teria escolhido qualquer pessoa para isso? Você acha que foi coincidência eu ter notado você todos esses anos? O coração de Isabela começou a bater mais rápido. Rafael, o que você está dizendo? Estou dizendo que talvez este acordo tenha começado como algo prático, mas não é mais isso para mim. Ele levantou a mão, tocando delicadamente seu rosto. Estou dizendo que você está me fazendo sentir coisas que jurei nunca mais sentir. Rafael, ela sussurrou. Estou dizendo que estou me apaixonando por você, Isabela. E isso me apavora mais do que qualquer negócio que já fechei. Antes que ela pudesse responder, Rafael se inclinou e a beijou. Foi um beijo suave no início, hesitante, como se ele estivesse dando a ela a chance de se afastar. Mas quando Isabela respondeu, entrelaçando os braços ao redor do pescoço dele, o beijo se aprofundou, carregado de semanas de tensão não resolvida. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Isso complica tudo, Isabela murmurou contra seus lábios. Eu sei, Rafael respondeu, apoiando a testa na dela. Mas não consigo mais fingir que não sinto nada. E agora? Agora nós descobrimos juntos o que isso significa. Isabela fechou os olhos, sabendo que havia acabado de cruzar uma linha da qual não havia volta. O acordo entre eles havia se tornado algo muito mais complicado e muito mais perigoso. Mas pela primeira vez em semanas, ela não se importou com as consequências. 3 dias haviam se passado desde o beijo e Isabela sentia como se estivesse vivendo em uma montanha-russa emocional. Durante o dia, ela e Rafael mantinham uma fachada profissional no escritório, mas os olhares que trocavam eram carregados de uma tensão que parecia eletrificar o ar ao redor deles. Naquela quinta-feira à noite, Isabela estava em seu apartamento se arrumando para o jantar na casa do avô de Rafael quando seu telefone tocou. Pronta? A voz de Rafael soou do outro lado da linha, mais suave do que costumava ser durante as ligações de trabalho. Quase. Rafael, sobre o que aconteceu entre nós? Isabela, ele a interrompeu gentilmente. Podemos conversar sobre isso depois do jantar? Hoje à noite é importante. Meu avô precisa acreditar em nós. E se ele não acreditar? Ele vai acreditar, porque o que estamos sentindo agora é real. As palavras fizeram o coração de Isabela acelerar. Nos últimos dias, ela havia se questionado se o beijo havia sido apenas um momento de fraqueza de Rafael, mas o tom em sua voz sugeria algo diferente. A mansão dos Montenegro ficava no Jardim Europa, uma construção imponente dos anos 1940, cercada por jardins impecavelmente cuidados. Quando Rafael estacionou o Audi na entrada circular, Isabela sentiu o nervosismo tomar conta. Relaxe, Rafael murmurou, cobrindo a mão dela com a sua. Meu avô já gosta de você. A casa por dentro era ainda mais impressionante. Lustres de cristal iluminavam corredores decorados com arte clássica e tapetes persas cobriam pisos de madeira envernizada que refletiam a luz dourada. Isabela nunca havia estado em um lugar tão elegante. Rafael! Antônio Montenegro apareceu no hall de entrada com um sorriso largo, vestindo um terno impecável apesar da idade. E minha querida Isabela, que linda você está! Isabela usava um vestido verde esmeralda que Rafael havia escolhido, e pela forma como ele a olhara quando a viu, ela sabia que havia acertado na escolha. Obrigada, vovô Antônio. Sua casa é deslumbrante. Espere até ver a sala de jantar. Carmen preparou um verdadeiro banquete.
Antônio ofereceu o braço para Isabela. Venham, quero mostrar algumas fotos da família antes do jantar. A biblioteca era aconchegante, com estantes do chão ao teto repletas de livros e fotografias da família espalhadas por toda parte. Antônio guiou Isabela até uma parede onde havia dezenas de fotos em molduras douradas. Estes são os pais do Rafael, ele disse, apontando para uma foto de um casal jovem e bonito. Eduardo e Mariana. Você pode ver de onde Rafael tirou a beleza. Isabela estudou a foto. Rafael tinha os olhos do pai e o sorriso da mãe. Um sorriso que ela raramente via hoje em dia. Eles parecem felizes, ela comentou. Eram. Completamente apaixonados desde a adolescência. Antônio suspirou. Eduardo costumava dizer que Mariana era sua alma gêmea, que ele a amaria em todas as vidas. Isabela olhou para Rafael, que estava estudando as fotos com uma expressão distante. E esta aqui, Antônio continuou, apontando para outra foto, é Rafael aos 10 anos. Olhem só esse sorriso travesso. Na foto, um menino de cabelos bagunçados sorria largamente para a câmera, os olhos brilhando de alegria. Era difícil conciliar aquela criança feliz com o homem sério que Isabela conhecia. Você era adorável, ela disse para Rafael, que pareceu surpreso com o comentário. Era uma criança normal, ele respondeu, mas havia um leve rubor em suas bochechas. Normal? Antônio riu. Este menino era pura energia, sempre criando alguma confusão, sempre rindo. Depois do acidente, sua voz ficou mais suave. Ele nunca mais foi o mesmo. Um silêncio desconfortável se instalou. Isabela sentiu o impulso de tocar a mão de Rafael, mas se conteve. Bem, Antônio disse, mudando o tom. Chega de melancolia. Venham, o jantar está servido. A sala de jantar era formalmente elegante, com uma mesa que facilmente acomodaria 20 pessoas. Mas naquela noite, apenas 3 lugares estavam postos em uma das extremidades, criando uma atmosfera mais íntima. Durante a entrada, um carpaccio de salmão que Isabela nunca havia experimentado, Antônio fez perguntas casuais sobre o trabalho e a família dela. Isabela respondeu honestamente sobre sua mãe e Gabriel, sentindo-se gradualmente mais relaxada. E seus planos para o casamento? Antônio perguntou enquanto o prato principal era servido. Já pensaram em data? Isabela quase engasgou com o vinho. Eles não haviam discutido detalhes específicos como esse. Estamos pensando em algo íntimo, Rafael respondeu suavemente. Talvez no final do ano. Excelente. Tempo suficiente para planejar algo especial. Antônio se virou para Isabela. E você, minha querida, como imagina sua cerimônia dos sonhos? Isabela sentiu o pânico crescer. Como deveria responder a isso? Eu sempre imaginei algo simples, em uma igreja pequena, com apenas a família e amigos mais próximos. Ela olhou para Rafael. O importante é estar com a pessoa que você ama. Sabe as palavras. Antônio sorriu aprovadoramente. E Rafael, como você sabe que Isabela é a mulher certa para você? Rafael parou de cortar a carne e olhou diretamente para Isabela. Por um momento, ela teve a impressão de que ele havia esquecido que estavam representando. Porque ela me faz querer ser uma pessoa melhor, ele disse baixinho. Porque quando estou com ela, eu lembro como é sentir esperança. Porque ela vê coisas boas em mim que eu mesmo não consigo ver. A sinceridade em sua voz fez Isabela sentir lágrimas formando em seus olhos. Aquilo não era mais representação, era real demais para ser fingimento. E você, Isabela? Antônio perguntou. O que vê em meu neto teimoso? Isabela olhou para Rafael, vendo vulnerabilidade em seus olhos que ela nunca havia notado antes. Vejo um homem que carrega o mundo nos ombros, mas ainda assim encontra forças para cuidar dos outros. Vejo alguém que tem medo de amar, porque ama com muita intensidade. Vejo um homem que merece ser feliz, mesmo que ele não acredite nisso. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Antônio os observava com um sorriso satisfeito, mas Isabela mal conseguia se concentrar em outra coisa que não fosse a forma como Rafael a estava olhando. Após a sobremesa, Antônio se levantou. Vou buscar um porto especial que estava guardando para uma ocasião como esta. Vocês me dão licença por alguns minutos? Quando ficaram sozinhos, Isabela e Rafael permaneceram em silêncio por um momento. Isabela, Rafael começou, sobre o que eu disse, você estava apenas representando? Ela perguntou, temendo a resposta. Não.
Ele se levantou e caminhou até ela. Cada palavra era verdade. Isabela se levantou também, o coração batendo forte. Rafael, eu sei que isso complica tudo. Eu sei que começamos isso como um acordo, mas... Ele tocou seu rosto delicadamente. Eu não consigo mais fingir que não estou me apaixonando por você. Você não precisa fingir, ela sussurrou. Porque eu também estou me apaixonando por você. Desta vez, quando Rafael a beijou, não havia hesitação. Era um beijo cheio de promessa, de sentimentos que vinham crescendo há semanas. Isabela se entregou completamente ao momento, esquecendo onde estavam, esquecendo de tudo, exceto da sensação dos lábios de Rafael contra os seus. Ahem. A voz de Antônio os fez se separarem rapidamente. O idoso estava parado na entrada da sala de jantar, com uma garrafa de porto e um sorriso maroto no rosto. Desculpem interromper, mas vocês têm o resto da vida para isso. Isabela sentiu o rosto pegar fogo, mas Antônio apenas riu. Não se preocupem. É bom ver paixão real. Vocês me lembram Eduardo e Mariana quando eram jovens. Enquanto tomavam o porto, Antônio contou histórias sobre a juventude dos pais de Rafael, e Isabela notou como o rosto de Rafael foi gradualmente relaxando. Pela primeira vez, ela ouviu rindo genuinamente, e o som foi como música para seus ouvidos. Quando finalmente se despediram, já passava da meia-noite. No carro a caminho do apartamento de Isabela, eles permaneceram em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Seu avô é uma pessoa especial, Isabela disse finalmente. Ele gostou muito de você. Eu podia ver nos olhos dele. E agora, o que fazemos com isso? Ela gesticulou entre eles. Rafael estacionou em frente ao prédio dela e se virou para encará-la. Agora paramos de fingir que isso é apenas um acordo de negócios. Mas e depois? Quando seus 35 anos completarem e você não precisar mais de uma noiva de fachada? Rafael pegou a mão dela, entrelaçando os dedos. Talvez até lá eu tenha coragem de pedir para você ser minha noiva de verdade. Teste-os. Uma semana depois do jantar na casa de Antônio, Isabela acordou com uma sensação estranha no estômago. Os últimos dias haviam sido como um sonho. Rafael havia se tornado mais atencioso, mais carinhoso, e eles haviam passado cada momento livre juntos. Mas naquela manhã, algo parecia diferente. Ela estava se vestindo para o trabalho quando seu telefone tocou. Era sua mãe. Isa, querida, tenho novidades sobre os exames. Isabela sentou na cama, o coração acelerando. Que tipo de novidades, mãe? Boas novidades. O médico disse que respondi melhor ao tratamento do que esperavam. Ainda preciso fazer os exames que conversamos, mas ele está otimista. Isabela fechou os olhos, sentindo um alívio imenso. Que maravilha, mãe. Que alívio. E Isa? Sobre o dinheiro para os exames, você disse que conseguiria, mas não quero que você se endivide por minha causa. Mãe, não se preocupe com isso. Eu vou conseguir o dinheiro, prometo. Depois que desligou, Isabela ficou parada por alguns minutos processando a conversa. A melhora da mãe era uma bênção, mas ainda precisava dos 50 mil reais para os exames especializados. E isso a lembrou de algo que vinha tentando ignorar. O que aconteceria quando o acordo com Rafael terminasse? No escritório, ela encontrou Rafael em uma reunião telefônica. Através da porta de vidro, ela podia vê-lo gesticulando animadamente, claramente envolvido em alguma negociação importante. Quando ele a viu, acenou e apontou para o relógio, indicando que terminaria em alguns minutos. Isabela estava organizando a agenda da semana quando Vanessa Monteiro apareceu na recepção. Usando um conjunto Chanel e carregando uma bolsa que custava mais que o salário anual de Isabela, ela sorriu com a mesma malícia de sempre. A Isabela, querida, como você está? Bem, obrigada. Isabela se forçou a sorrir. Posso ajudá-la em alguma coisa? Na verdade, vim falar com Rafael. Temos alguns assuntos pendentes para discutir. Ele está em uma reunião no momento. Posso anotar um recado? Não é necessário, eu espero. Vanessa se acomodou em uma das poltronas da antessala. Aliás, como estão os preparativos do casamento? Ouvi dizer que vocês marcaram para o final do ano. Isabela sentiu um nó no estômago. Como Vanessa havia descoberto isso? Ainda estamos nos organizando, ela respondeu vagamente. Claro, deve ser difícil planejar um casamento com orçamento limitado. Vanessa examinou as unhas perfeitamente manicuradas.
especialmente quando você tem que equilibrar isso com os gastos médicos da sua mãe. Isabela sentiu o sangue gelar. Como você sabe sobre minha mãe? Querida, São Paulo é menor do que parece, especialmente em nossos círculos. As pessoas falam. Vanessa sorriu cruelmente. Deve ser desesperador, não é? Precisar tanto de dinheiro que você aceita fingir ser noiva de alguém. Eu não sei do que você está falando. Por favor, Isabela. Você acha mesmo que eu acredito nessa farsa? Um homem como Rafael Montenegro, que passou anos evitando compromisso, de repente se apaixona pela recepcionista e justo quando ele precisa se casar para receber a herança do avô. Vanessa riu. É quase insultante o quão óbvio é. Isabela sentiu o mundo girar. Você não tem provas de nada. Não preciso de provas, querida. Preciso apenas plantar a semente da dúvida na mente certa. Vanessa se levantou graciosamente. O vovô Antônio pode parecer um idoso doce, mas ele não construiu um império sendo ingênuo. E eu conheço algumas pessoas que adorariam contar para ele sobre suas circunstâncias financeiras. O que você quer? Quero que você termine essa farsa antes que machuque alguém de verdade. Vanessa se inclinou para a frente. Rafael pode estar fingindo agora, mas homens como ele sempre voltam para seu lugar natural. E seu lugar natural é com mulheres como eu, não com... bem, com mulheres como você. Antes que Isabela pudesse responder, a porta do escritório de Rafael se abriu. Vanessa? Rafael pareceu genuinamente surpreso. O que você está fazendo aqui? Rafael, querido. Vanessa se transformou instantaneamente, adotando um sorriso radiante. Precisava falar com você sobre o projeto da Riviera. Temos algumas complicações. Isabela observou a interação, notando como natural parecia a presença de Vanessa no espaço de Rafael. Eles conversaram sobre negócios com uma familiaridade que falava de anos de história compartilhada, usando termos e referências que Isabela não entendia. Por que você não me liga mais tarde? Rafael sugeriu. Hoje estou ocupado. Claro, mas Rafael, há algo que você deveria saber. Vanessa olhou significativamente para Isabela. Algo sobre lealdade e motivações verdadeiras. Do que você está falando? Nada que não possa esperar. Vanessa beijou a bochecha de Rafael. Falamos depois. Depois que Vanessa saiu, Rafael se virou para Isabela com uma expressão confusa. Do que ela estava falando? Não sei. Isabela mentiu, sentindo-se enjoada. Você sabe como ela é. Rafael a estudou por um momento, como se pudesse ler algo em seu rosto. Isabela, você está bem? Parece pálida. Estou ótima. Só cansada. Naquela tarde, Isabela mal conseguiu se concentrar no trabalho. As palavras de Vanessa ecoavam em sua mente. Rafael pode estar fingindo agora, mas homens como ele sempre voltam para seu lugar natural. Seria verdade? Os sentimentos de Rafael eram reais, ou ele estava apenas se convencendo disso porque era conveniente? E mais importante, o que aconteceria quando Vanessa cumprisse sua ameaça de contar para Antônio sobre suas motivações financeiras? Às 6 da tarde, Rafael apareceu em sua mesa. Quer jantar comigo hoje? Conheço um lugar tranquilo onde podemos conversar. Isabela olhou para ele. Tão bonito, tão fora de seu alcance, e sentiu o coração partir. Rafael, acho que precisamos conversar sobre nós. Claro, no restaurante. Não. Isabela respirou fundo. Aqui. Agora. Rafael fechou a porta de sua sala e se sentou na borda da mesa dela. O que está acontecendo, Isabela? Você está estranha desde que chegou hoje. Acho que estamos cometendo um erro. As palavras ficaram suspensas no ar como uma sentença. Rafael ficou muito quieto. Que tipo de erro? Misturar sentimentos com negócios. Transformar um acordo profissional em algo pessoal. Isabela forçou-se a olhar para ele. Isso só vai complicar as coisas. Isabela, na semana passada você disse que estava se apaixonando por mim. E estava. Estou. As palavras saíram dolorosamente. Mas isso não significa que devemos agir com base nesses sentimentos. Rafael se levantou, caminhando até a janela. Não entendo. O que mudou desde ontem? Isabela fechou os olhos, lutando contra as lágrimas. Talvez eu tenha percebido que algumas coisas são impossíveis. Por quê? Porque você veio de um lugar diferente. Porque não cresceu com dinheiro. Rafael se virou para ela, os olhos flamejando. Eu pensei que você me conhecia melhor do que isso.
Não é sobre você, Rafael, é sobre mim, sobre o que é certo. O que é certo é seguirmos nossos sentimentos. E depois? Isabela se levantou, enfrentando-o. Depois que seus 35 anos completarem e você receber a herança, depois que não precisar mais de uma noiva de fachada, o que acontece comigo? Você sabe o que acontece. Já conversamos sobre isso. Conversamos sobre possibilidades, sobre talvezes. Isabela balançou a cabeça. Mas eu não posso viver de talvezes, Rafael. Não posso apostar meu coração em algo que pode não dar certo. Rafael caminhou até ela, pegando suas mãos. Isabela, olhe para mim. Ele esperou até que ela o encarasse. Eu nunca senti por ninguém o que sinto por você. Isso não é fingimento, não é conveniência. É real. Isabela sentiu as lágrimas finalmente escorrerem. Eu sei que você acredita nisso agora. Mas e quando voltarmos para nossos mundos separados? Quando você estiver cercado por pessoas como Vanessa, que entendem seu mundo, que sabem as regras. Vanessa? Isso tem a ver com alguma coisa que ela disse? Isabela se afastou dele. Tem a ver com realidade, Rafael. Com o fato de que alguns contos de fada não têm final feliz. Então você está desistindo? De nós? Isabela fechou os olhos, reunindo toda a força que conseguiu. Estou dizendo que devemos manter nosso acordo original, profissional, sem complicações pessoais. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Quando Isabela finalmente abriu os olhos, viu dor pura no rosto de Rafael. Se é isso que você quer, ele disse baixinho, sua voz voltando ao tom frio que ela conhecia tão bem. É o que eu preciso. Rafael assentiu uma vez, depois se dirigiu para a porta. Quando chegou lá, parou sem se virar. Saiba que você está quebrando meu coração, Isabela, e dessa vez não sei se vou conseguir consertar. Depois que ele saiu, Isabela se deixou cair na cadeira e finalmente permitiu que as lágrimas caíssem livremente. Ela havia feito a coisa certa, disso tinha certeza. Então por que se sentia como se tivesse cometido o maior erro de sua vida? 2 semanas se passaram, desde que Isabela havia decidido manter apenas o acordo profissional com Rafael, e a tensão no escritório era quase palpável. Eles mantinham uma cordialidade fria durante o dia, cumprindo os compromissos sociais necessários para manter a farsa diante do avô de Rafael, mas os momentos íntimos e carinhosos haviam desaparecido completamente. Isabela estava em sua mesa organizando os documentos para a reunião da tarde, quando seu telefone tocou. Era Gabriel, e o tom de sua voz a alarmou imediatamente. Isa, você precisa vir para casa, agora. O que aconteceu? É a mãe? Não. É sobre você. Tem 2 homens aqui dizendo que são jornalistas. Eles estão fazendo perguntas sobre você e seu chefe. Isabela sentiu o sangue gelar. Que tipo de perguntas? Sobre vocês estarem namorando? Sobre dinheiro? Sobre o casamento? Isa, eles sabem sobre a doença da mãe. Sabem exatamente quanto custam os tratamentos. As mãos de Isabela começaram a tremer. Não fale nada com eles, Gabriel. Nada. Eu já estou indo. Ela desligou o telefone e correu para o escritório de Rafael, batendo na porta antes de entrar. Ele estava em uma videoconferência, mas quando viu sua expressão, rapidamente encerrou a chamada. O que aconteceu? Há jornalistas na minha casa fazendo perguntas sobre nós. Eles sabem sobre minha mãe, sobre os custos do tratamento. Isabela tentou controlar o pânico em sua voz. Rafael, alguém vazou informações sobre nosso acordo. O rosto de Rafael escureceu. Vanessa, você tem certeza? Quem mais teria acesso a essas informações e motivos para nos prejudicar? Rafael pegou as chaves do carro. Vamos para sua casa, agora. O trajeto até o Itaim Paulista foi tenso e silencioso. Isabela observava a paisagem urbana passar pela janela, seu estômago embrulhado de ansiedade. Quando chegaram ao pequeno prédio onde ela morava, puderam ver 2 vans de emissoras de TV estacionadas na rua. Meu Deus, Isabela murmurou. Fique calma. Não fale com ninguém. Rafael estacionou algumas ruas adiante. Vamos entrar pela parte de trás. Conseguiram chegar ao apartamento sem serem vistos, mas o que encontraram lá foi ainda pior do que Isabela imaginava. Gabriel estava sentado no sofá ao lado de sua mãe, que havia chegado de Mojimirim naquela manhã para uma consulta médica. Dona Lucia parecia frágil e confusa, claramente abalada pela situação. Mãe! Isabela correu para abraçá-la.
Você está bem? Isa, querida, não entendo o que está acontecendo. Esses homens disseram que você está envolvida em algum tipo de escândalo. Isabela olhou para Gabriel, que balançou a cabeça gravemente. Eles sabem de tudo, Isa. Sobre o acordo, sobre o dinheiro, sobre vocês não estarem realmente namorados. Rafael, que havia permanecido perto da porta, se aproximou. Dona Lucia, sou Rafael Montenegro. Lamento muito que a senhora tenha sido envolvida nisso. A mãe de Isabela o estudou com olhos ainda lúcidos apesar da doença. Você é o homem de quem minha filha está fingindo gostar? A pergunta direta fez Isabela encolher, mas Rafael respondeu com honestidade. Sim, senhora. Ou pelo menos, era isso que começou como. E agora? Rafael olhou para Isabela antes de responder. Agora eu gostaria que não fosse mais fingimento. Antes que alguém pudesse responder, o interfone tocou insistentemente. Senhorita Isabela Santos, somos da revista Fofocas e Famosos. Gostaríamos de dar a oportunidade para você comentar sobre as alegações de que está fingindo um relacionamento com Rafael Montenegro em troca de dinheiro. Isabela fechou os olhos, sentindo o mundo desabar. Não atendam, Rafael disse firmemente. Gabriel, há alguma saída pelos fundos do prédio? Tem uma escada de emergência que dá no estacionamento de outro prédio. Ótimo, vocês vão sair por lá comigo. Isabela, pegue algumas roupas. Todos vocês vão ficar no meu apartamento até isso passar. Rafael, não posso aceitar. Não é um pedido, Isabela, é uma necessidade. Ele se virou para Dona Lucia. Senhora, posso levá-la e seus filhos para um lugar seguro? A mãe de Isabela o estudou por um longo momento. Você ama minha filha? A pergunta pegou Rafael de surpresa. Ele olhou para Isabela, que estava esperando a resposta com o coração na garganta. Sim, senhora, muito. E você, Isa? Ama este homem? Isabela sentiu lágrimas formando em seus olhos. Mãe, responda à pergunta, filha. Isabela olhou para Rafael, vendo vulnerabilidade e esperança em seus olhos escuros. Sim, ela sussurrou. Eu amo. Uma hora depois, eles estavam no apartamento de Rafael na Vila Olímpia. Era um espaço moderno e elegante, mas surpreendentemente aconchegante. Dona Lucia havia adormecido no quarto de hóspedes, exausta pela emoção do dia, enquanto Gabriel explorava curiosamente a cobertura. Isabela e Rafael estavam na varanda, observando a cidade através do vidro do andar alto. Sinto muito por isso ter acontecido, Rafael disse quebrar o silêncio. Por sua família ter sido envolvida. Não é sua culpa. É sim. Eu deveria ter previsto que Vanessa faria algo assim. Isabela se virou para ele. Por que ela faria isso? O que ela ganha destruindo nossa farsa? Rafael suspirou passando a mão pelos cabelos. História. Vanessa e eu tivemos um relacionamento há alguns anos. Ela sempre achou que eventualmente ficaria comigo. Vocês foram noivos? Não exatamente, mas nossas famílias sempre assumiram que seria uma questão de tempo. Rafael a encarou. Isabela, preciso que você saiba. Nunca senti por ela nenhuma fração do que sinto por você. Mas ela faz parte do seu mundo. Meu mundo não significa nada se você não estiver nele. As palavras fizeram o coração de Isabela acelerar, mas antes que ela pudesse responder, o telefone de Rafael tocou. Era Antônio. Vovô? Isabela podia ouvir a voz alta do idoso mesmo à distância. Rafael, o que diabos está acontecendo? Estou vendo reportagens na televisão sobre você e Isabela. Rafael fechou os olhos. Vovô, posso explicar? Venha para cá, agora, e traga a Isabela. Precisamos conversar. 40 minutos depois, eles estavam novamente na mansão dos Montenegro. Mas desta vez, a atmosfera era completamente diferente. Antônio os esperava na biblioteca. Não mais o homem caloroso que Isabela havia conhecido, mas um patriarca de família claramente desapontado. Sentem-se, ele disse secamente. Isabela e Rafael se acomodaram no sofá, a distância entre eles parecendo um abismo. E então, Antônio começou. As reportagens são verdadeiras? Vocês estão fingindo um relacionamento? Rafael respirou fundo. Sim, vovô. Começou como um acordo. Por causa da herança. Sim. Antônio se virou para Isabela. E você, minha querida? Estava fazendo isso pelo dinheiro? Isabela sentiu as bochechas queimarem de vergonha. Sim, senhor. Minha mãe está doente e... Não precisa se explicar, filha.
Antônio levantou a mão. Entendo perfeitamente por que fez isso. O que não entendo é por que meu neto achou que precisava mentir para mim. Vovô, você acha que eu não sabia sobre a cláusula da herança? Que eu não percebi sua súbita urgência em se casar? Antônio balançou a cabeça. Rafael, eu coloquei aquela cláusula no testamento porque queria que você encontrasse amor, não porque queria que você fingisse encontrar. Isabela e Rafael trocaram olhares surpresos. Mas as reportagens hoje mostraram algo interessante. Antônio continuou. Mostraram vocês dois claramente apaixonados, mesmo tentando esconder. Mostraram o desespero de Rafael quando os repórteres cercaram sua família, Isabela. Mostraram você defendendo ele mesmo quando estava magoada. Vovô, eu não entendo. Vocês podem ter começado fingindo, mas o que vi hoje na televisão não era fingimento. Antônio sorriu pela primeira vez desde que chegaram. Era amor real. Isabela sentiu lágrimas formando em seus olhos. Então, Antônio se levantou. A pergunta é, vocês vão parar de lutar contra isso e admitir que se amam? Rafael se virou para Isabela, estendendo a mão. Isabela, eu sei que magoei você. Sei que você tem medo de confiar em mim. Mas, por favor, sua voz falhou. Por favor, me dê uma chance de provar que isso é real. Isabela olhou para a mão estendida, depois para o rosto de Rafael, vendo amor genuíno em seus olhos. Rafael, eu te amo, Isabela Santos. Não como parte de um acordo, não por conveniência, mas porque você fez meu coração voltar a bater, porque você me mostrou que é possível amar sem medo. Isabela finalmente pegou sua mão. Eu também te amo. Sempre amei. Estava apenas com medo demais para admitir. Quando Rafael a beijou, foi como se todas as peças do quebra-cabeça finalmente se encaixassem. E pela primeira vez em semanas, Isabela sentiu que talvez, apenas talvez, os contos de fada realmente pudessem ter finais felizes. Tenespun-titias. Tamapasti 6 meses depois, Isabela estava diante do espelho de seu novo escritório, ajustando o blazer azul marinho que havia comprado para a inauguração de sua consultoria empresarial. A placa na porta dizia Santos Consultoria, transformando sonhos em realidade, e ela ainda não conseguia acreditar que aquilo era real. O dinheiro que Rafael havia lhe pagado pelo acordo, que eles haviam decidido manter mesmo depois de assumirem seus sentimentos verdadeiros, havia sido suficiente para pagar todos os tratamentos da mãe, e ainda sobrou o bastante para ela realizar seu sonho antigo de empreender. Dona Lúcia estava em remissão completa. Gabriel havia conseguido uma bolsa de estudos para engenharia e Isabela finalmente tinha sua própria empresa. Nervosa, Rafael apareceu na porta impecável em um terno cinza que realçava seus olhos. Nos últimos meses, ele havia mudado visivelmente. Sorria mais, ria mais, parecia ter redescoberto a alegria de viver. Um pouco, Isabela admitiu, se virando para ele. E se ninguém aparecer? E se eu não conseguir clientes? Rafael caminhou até ela, envolvendo-a em seus braços. Impossível. Você é a mulher mais inteligente e determinada que conheço. Seus clientes vão fazer fila na porta. Você está sendo parcial porque me ama. Estou sendo realista porque te conheço. Ele beijou sua testa. Além disso, eu já trouxe seu primeiro cliente. Isabela se afastou para olhá-lo. Como assim? A Montenegro Construções está lançando um programa de apoio a pequenos empresários. Precisamos de uma consultoria especializada para gerenciar o projeto. Rafael sorriu. Conhece alguma? Isabela riu, sentindo o coração aquecer. Isso é favorecimento. Isso é reconhecimento de talento. Ele pegou a mão dela, onde agora brilhava um anel de noivado simples, mas elegante, escolhido por ela mesma, muito diferente das joias chamativas que Rafael costumava dar para outras mulheres. Além disso, preciso de todos os motivos possíveis para trabalhar com minha futura esposa. O casamento havia sido marcado para dezembro, uma cerimônia íntima na igreja do bairro onde Isabela cresceu, seguida de uma festa na mansão dos Montenegro. Antônio havia insistido em custear tudo, dizendo que era o mínimo que podia fazer pela mulher que havia devolvido a felicidade ao seu neto. Falando em casamento, Isabela disse, sua mãe ligou hoje. Ela quer saber se podemos jantar na casa dela domingo. Aparentemente, ela tem sugestões sobre as flores. Rafael gemeu.
Minha sogra está mais animada com o casamento do que nós. Ela está feliz porque eu vou oficialmente fazer parte da família. Você já fazia parte da família no momento em que me fez sorrir novamente. Eles foram interrompidos por uma batida na porta. Gabriel apareceu, usando seu uniforme de estágio na empresa de engenharia civil, onde havia conseguido uma vaga. Isa, tem um monte de gente lá fora esperando para ver o escritório. E tem repórteres também. Isabela sentiu o estômago revirar. Nos meses seguintes ao escândalo, eles haviam aprendido a lidar com a atenção da mídia, mas ainda a deixava nervosa. Repórteres bons ou ruins? Rafael perguntou. Parecem bons. Uma jornalista disse que quer fazer uma matéria sobre histórias de amor que inspiram empreendedorismo ou algo assim. Isabela olhou para Rafael, que assentiu encorajadoramente. Vamos encarar isso juntos, ele disse, oferecendo o braço. A área de recepção do pequeno escritório estava cheia de pessoas. Isabela reconheceu alguns funcionários da Montenegro Construções, vizinhos do bairro onde cresceu, colegas da faculdade e até mesmo Daniel, seu antigo colega de turma, que havia trazido um buquê de flores. Isabela, Dona Lúcia, que agora estava visivelmente mais forte e saudável, se aproximou com lágrimas nos olhos. Estou tão orgulhosa de você, filha. Obrigada por estar aqui, mãe. Antônio também estava presente, conversando animadamente com alguns dos pequenos empresários do bairro que haviam vindo conhecer os serviços de consultoria. Minha querida, ele disse quando Isabela se aproximou, você conseguiu algo que eu nunca imaginei possível. O que foi, vovô Antônio? Você transformou Rafael em um homem apaixonado por viver, não apenas por trabalhar. Antônio sorriu e, de quebra, ainda trouxe uma nova perspectiva para nossa empresa. Esse programa de apoio a pequenos negócios pode revolucionar nossa forma de atuar no mercado. A jornalista que Gabriel havia mencionado se aproximou, uma mulher de meia idade com um sorriso caloroso. Senhorita Santos, sou Márcia Silva, da revista Empreender. Poderia conversar com você e o senhor Montenegro sobre como o amor pode ser um catalisador para realizações profissionais? Isabela olhou para Rafael, que assentiu. Claro, mas nossa história não é exatamente convencional. As melhores histórias nunca são. Durante a entrevista, Isabela e Rafael contaram honestamente sobre como haviam se conhecido, sobre o acordo inicial e como os sentimentos verdadeiros haviam se desenvolvido. Falaram sobre os obstáculos que enfrentaram, tanto externos quanto internos, e como o amor havia os transformado em pessoas melhores. O que vocês diriam para pessoas que acham que diferenças sociais impedem relacionamentos verdadeiros? Márcia perguntou. Eu diria que o amor verdadeiro não vê classe social, Isabela respondeu. Vê caráter, bondade, compatibilidade de valores. E eu diria que o verdadeiro sucesso não é medido apenas por dinheiro ou posição social. Rafael acrescentou. É medido pela qualidade dos relacionamentos que construímos e pela diferença positiva que fazemos na vida das pessoas. Após a entrevista, quando a multidão começou a se dispersar, Isabela e Rafael ficaram sozinhos no escritório. Ela olhou ao redor, ainda não acreditando que aquilo era dela. Sabe o que é engraçado? Ela disse. O quê? Quando aceitei sua proposta, eu achei que estava fazendo isso apenas pela minha família. Nunca imaginei que estava aceitando a oportunidade de mudar minha vida completamente. E eu nunca imaginei que ao procurar uma noiva falsa, encontraria meu amor verdadeiro. Rafael a puxou para mais perto e Isabela se aninhou em seus braços. Você acha que seu avô realmente não sabia sobre nosso acordo desde o início? Ela perguntou. Tenho certeza de que ele suspeitava. Ele não é bobo. Rafael riu. Mas acho que ele também sabia que, de alguma forma, as coisas dariam certo. Como ele podia saber? Porque ele viu algo que nem nós vimos na época. O quê? Rafael olhou profundamente em seus olhos. Que nós já estávamos apaixonados. Só precisávamos de uma desculpa para admitir. Isabela pensou sobre isso e percebeu que ele estava certo. Durante todos aqueles anos trabalhando juntos, ela havia admirado muito mais do que apenas a ética profissional de Rafael. E ele havia notado muito mais sobre ela do que um chefe normalmente notaria sobre uma funcionária. Então o que fizemos foi apenas acelerar o inevitável. Exatamente. Rafael sorriu. Aquele sorriso que ela havia aprendido a amar mais do que qualquer coisa no mundo.
E agora temos o resto da vida para descobrir do que mais somos capazes juntos. Do lado de fora, o sol de dezembro brilhava sobre São Paulo, iluminando tanto os arranha-céus elegantes de Faria Lima quanto as casas simples do Itaim Paulista. Em algum lugar entre esses dois mundos, dois corações haviam encontrado um ao outro e descoberto que o amor verdadeiro não conhece fronteiras. Isabela Santos e Rafael Montenegro haviam começado com um acordo comercial, mas terminaram com algo muito mais valioso. Uma parceria para a vida toda, construída sobre amor, respeito mútuo e a certeza de que, juntos, poderiam enfrentar qualquer desafio que o futuro trouxesse. E pela primeira vez em suas vidas, ambos acreditavam verdadeiramente em finais felizes.